O conhecimento transforma. Algumas pessoas ajudam a escrever a história. São vozes que inspiram. São trajetórias que encantam. Horizonte CRMV-RS, conectando conhecimento, ética e valorização. Aqui, a gente amplia o olhar sobre a medicina veterinária e a zootecnia, trazendo informação de qualidade, debates atuais e os temas que impactam diretamente no exercício profissional, no Rio Grande do Sul e no mundo. Aperte Play, compartilhe com colegas e venha construir o futuro da profissão com a gente. Olá amigos, me chamo Mauro Moreira, estou como presidente do CRMV do Rio Grande do Sul e hoje mais um episódio do nosso podcast Horizonte CRMV. Episódio esse do podcast que quer contar um pouco da história das pessoas que são a nossa inspiração na medicina veterinária e na zootecnia. E com muita honra, no dia de hoje, contamos com a presença do médico veterinário Gabriel Souza. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Obrigado aí pela gentileza, e em especial a todos os colegas que estão nos assistindo. Aí. Vai ser uma alegria aí conversar um pouco com vocês sobre a profissão, sobre um pouco da minha vida e também, se quiserem, sobre um pouco da minha vida política. Ok, Gabriel. Então vamos falar um pouco do nosso convidado. Nascido, depois tu me corrige se tiver algo de errado aqui, Gabriel. Vamos ver. Nascido em Porto Alegre no dia 2 de janeiro de 1984, cresceu e tem a sua vida também na cidade de Tramandaí, litoral norte gaúcho. Gabriel é médico veterinário formado pela Universidade Luterana do Brasil, UBRA, e atualmente cursa o doutorando em Administração Pública pela Universidade de Lisboa, Portugal, e no IDP Brasil. Teve o início da sua vida pública ainda na adolescência. É casado, pai de Dora, e nesse momento nós queremos saber do próprio Gabriel quem é Gabriel Souza. Muito bem, Mauro. Então, muito obrigado aí, né, mais uma vez pelo convite. Né? Na verdade, o Gabriel Souza, né, que as pessoas conhecem, na verdade, conhecem da vida pública, né, como político e tal, que é uma coisa que aconteceu totalmente despretensiosa na minha vida. Né? Eu não tenho familiares na política, não tenho nenhuma geração de antepassados da minha família envolvida em política. Nunca aconteceu. Meus pais, completamente fora do círculo da política. E, inclusive, não eram muito entusiastas, assim, digamos assim, da minha participação lá quando adolescente. Mas tudo começou no Grêmio Estudantil da minha escola. Eu sempre digo que tenho duas paixões assim, paralelas à minha vida, né? Primeiro, nessa ordem. Primeiro, o amor aos animais, né? A vontade de ser veterinário, sempre quis ser. Gostava muito de medicina, achava muito interessante a medicina, etc. E gostava muito de animais, então, obviamente... Passando um pouco desse amor aí. Exatamente, está aí o amor pela profissão. E, posteriormente, ou paralelamente, aconteceu lá com 14 anos de idade, um dia me convidaram para entrar no Grêmio Estudantil, para fazer uma chapa de oposição ao Grêmio Estudantil, na verdade. Isso era em Tramandaí ou Porto Alegre? Porque eu estudava em Osório, estava na Escola Marquês de Herval, que o diretor era um médico veterinário, Miguel Calderon. Oh, conheço. Miguel Calderon, grande amigo aí, um abraço ao Miguel. Grande veterinário lá de Osório. E que o filho dele fez parte na minha outra diretoria, frente Isso do aí, CRMV. Exatamente. O Rafael. Dele, o Rafael é colega também. E o Miguel, então, era o meu diretor. Mas não tinha nada a ver com o Miguel, essa questão. O Miguel é um grande amigo e eu sou muito admirador do trabalho dele como veterinário. Mas ele era o nosso diretor. E aí eu comecei no Grêmio Estudantil, chapa de oposição primeiro, aí depois me envolvi no Grêmio e tal. Minha família sempre, Gabriel, quem sabe, para com isso e tal, esse negócio de política e tal, vai perder, tem que estudar, né? Como é que é? O movimento estudantil, a gente também tem que se dedicar às atividades. A hora, o adolescente ali indo para o vestibular, já quase no final do ensino médio na época, a família se preocupava muito. Mas eu comecei a gostar da política, né, também, política estudantil primeiramente. Aí, em 1999, eu era vice-presidente da União Gaúcha dos Estudantes, fui do Grêmio Estudantil da escola, depois fui presidente da União dos Estudantes de Osório, da União Municipal. Aí comecei a fundar os Grêmios Estudantis da cidade, aí depois da região, lá em Tramandaí também reativamos a entidade municipal de estudantes, fundamos os Grêmios Estudantis, comecei a fundar Grêmio Estudantil, conhecer outros jovens que gostavam também de política, que tinham essa vocação, né? Muitos deles grandes amigos até hoje, outros que até viraram políticos de fato, com mandatos no futuro. E aí a União Gaúcha dos Estudantes, que é aqui, a sede é em Porto Alegre, na André da Rocha, um belo dia vai a Osório, me encontra e tal, e o pessoal da URGS me convida para participar. Então é 1999. Eu até acho que poderia ter sido presidente da URGS se eu tivesse continuado no movimento estudantil secundarista, né?
que é do ensino médio para baixo. Aí, o que aconteceu foi que eu disse, não, estou me formando no ensino médio e vou fazer faculdade. Então, eu tinha 16 anos quando me formei no ensino médio e, então, decidi fazer vestibular, único vestibular na minha vida, em uma faculdade só, nunca fiz 2 vestibulares, né? Nem mesmo para outra profissão, outra graduação que não fosse a medicina veterinária. E o que fez escolher medicina veterinária? Pois então, eu sempre gostei de medicina, acho medicina fascinante, né? Acho muito interessante assim, a lógica da medicina, né? Tu ter lá uma técnica para entender a causa. Isso eu levo muito para a vida pública, isso, né? Na gestão pública, quem trabalha comigo sabe, o pessoal do governo sabe, né? Que o assunto chega no meu gabinete, eu nunca trato a consequência apenas do problema, né? Eu quero saber o porquê que aquele problema está ocorrendo, que é mais ou menos a lógica da medicina, na medicina veterinária, para entender qual é a causa. Exato. E aí eu gosto muito disso, eu acho muito legal, sempre gostei muito dessa questão de curar as pessoas, os animais, enfim. E na minha pré-adolescência comecei a gostar muito de animais, comecei a ter cães, né, criar cães, e fiz... como é que chama? Agility, né? Então lá em Tramandaí tinha uma pista de... Ninguém sabia o que era agility. E aí um adestrador lá de Tramandaí, amigo meu, gostava muito de adestramento de cães e tal. Aí eu tinha uns 11 anos, 12 anos de idade. Me convidava para ir do lado da antiga rodoviária de Tramandaí, onde hoje é o Parque da Festa do Peixe, ali em Tramandaí. Exato. Ali ainda tem o prédio antigo da rodoviária, que é utilizado para outros fins. A gente fazia pista de agility ali. E depois gostava muito de adestramento de animais, gostava muito de algumas raças, entre as quais a raça boxer, né? E aí foi isso, aí comecei a gostar enfim, eu sou muito entusiasta, eu queria ler sobre assuntos, estudar sobre assuntos, então comecei a comprar livros, assinar revistas e tal. Não tinha internet naquela época do jeito que tem hoje, né? Estava iniciando, facilidades e tal. E aí, paralelamente, me vem esse negócio do movimento estudantil. Então, com 16 anos eu passo no vestibular, com 17 eu me matriculo, né, na medicina veterinária. E vem morar em Porto Alegre? Não. Aí no início eu tinha 16, eu faço 2 de janeiro aniversário. Então virou o ano, fiz 17 anos. Já totalmente enfronhado na política partidária daí. Eu era presidente da juventude do PMDB em Tramandaí. E naquele ano 2001, com 17 anos, eu no final daquele ano eu me elegi vice-presidente estadual da juventude do partido, segundo vice-presidente estadual. Eu era o mais jovem. Eu sempre sem barba eu pareço mais novo, então ainda mais jovem, né? Então o pessoal não me dava 17 anos, me dava uns 15, 14. E aí comecei a fazer a faculdade de veterinária. Então eu ia de van para Ubra, em Canoas, e comecei a fazer 3 vezes por semana, 3 disciplinas, né? Eu me lembro que era a biofísica, uma das minhas primeiras disciplinas. Me lembro do professor explicando a osmose, enfim, uma série de coisas ali. E lá em Canoas. Então eu ia e vinha todas as manhãs, acordava às 5 da manhã, 5h40 mais ou menos, saía de Tramandaí, de van. Tinha uma van que buscava os estudantes, aquelas coisas, de transporte universitário, ia até Canoas e depois voltava para Tramandaí e trabalhava, na época, de office boy no escritório do meu pai, de contabilidade. Eu trabalhei desde os 13 anos de office boy. Então eu tinha que ir de bicicleta até lá na zona norte do Imbé entregar o boleto do... Meu pai é contador, né? Então tinha lá os documentos, os boletos. Eu até brinco, né? Como é que pode o pessoal ter votado em mim depois, né? Toda vez que me viam, era uma notícia, né? Porque é o contador, o office boy do contador chegando. Ia no banco, fila de banco, malote, Receita, Federal, Estadual. O pai chamava de exatoria, né? Naquela época. E assim por diante. Então, e eu conciliei a faculdade com a militância política. E depois, em 2002, então o Rigoto se elege governador. E aí, em 2003, aí sim, eu sou convidado para trabalhar aqui em Porto Alegre com o deputado federal Eliseu Padilha, na época, foi prefeito lá de Tramandaí. E vim trabalhar aqui com 19 anos. Cheguei aqui, não conhecia nada e tal. Pegava o Transurb, ia até a estação São Luís Ubra, pegava o ônibus na integração ali, que tem até hoje. Ia até a parada ali, e a veterinária lá no final da Ubra, né? O último prédio do campus. Na época era o último mesmo, né? Depois teve ainda outros prédios que vieram depois. E daí eu ia a pé contra o vento e tal, me lembro, chuva muitas vezes. Né? No período de inverno a gente se lembra desses perrengues, vamos dizer. É toda a UPF, né? Da Universidade de Passo Fundo. A UPF também tem uma saca de ser muito aberta, né? Não ter cobertura. Uma coxilha, a universidade. E é frio lá, né? Mudou muito bem com o pessoal da UPF. Então, foi assim, eu comecei a fazer faculdade
Só que a faculdade era diurna, é diurna, né? Curso diurno, presencial, 100% presencial. Hoje não tem mais só presencial, tem um absurdo aí de EAD, né? É uma grande briga. Que é um absurdo, né? Mas enfim, aí, então na época era presencial, 100% presencial, diurno. E aí, bom, enfim, eu fui devagarinho, porque na verdade eu não tinha condições de parar de trabalhar para poder fazer a faculdade. Então comecei a fazer poucas disciplinas. E aí, em 2013, então, vim morar em Porto Alegre, e aí minha militância na juventude partidária foi acontecendo despretensiosamente, porque eu nunca imaginei ser político, né? Sempre pensei em ser veterinário. Política foi acontecendo na minha vida, assim, naturalmente, né? Tem uma frase, Gabriel, que eu recebo sempre, recebia muito do meu professor Edson Nunes, que morreu durante a pandemia. Conheci o Edson, claro. Que ele dizia: Mauro, uma coisa a gente nunca vai deixar de ser, médico veterinário. É verdade. A gente pode ser professor, a gente pode ser empresário, pode ser político. O Edson foi vereador lá em Passo Fundo. Foi por 3 mandatos. Exato. Que tem um grande reconhecimento da cidade. Exatamente. Pelo trabalho que ele realizou. Exatamente. Então aconteceu, a política foi acontecendo. E nunca pensei em concorrer a cargo eletivo. Na verdade, eu estava na política, na juventude do partido. Aí da juventude do partido, eu era presidente municipal, depois fui segundo vice, primeiro vice, presidente estadual. Aí posteriormente fui presidente nacional da juventude do partido. Tem muita história para contar disso aí, dessa militância, dessa vida então intensa, né, na juventude partidária. E aí, lá com 26 anos de idade, eu já tinha chegado na presidência nacional da juventude do partido. O partido disse para mim: o pessoal do partido, Gabriel, tem que concorrer. E eles, olha, concorrer a vereador não dá porque eu tô fora de Tramandaí desde os 19 anos. Eu tinha 26, né? E outra, a minha adolescência estudei em Osório. Eu morava em Tramandaí e estudava em Osório. Então, bom, vamos concorrer a deputado estadual, então. Né? E aí foi quando eu concorri a deputado estadual a primeira vez. E aí eu tive que trancar a faculdade por 3 semestres. Porque eu tentei conciliar no início a pré-campanha, né, que chama de pré-campanha, que é antes de começar a campanha, começa um ano antes, na verdade, para deputado mais ainda, né? Para governador é menos, mas para deputado tem que estar um ano antes já trabalhando. Correndo. E eu tinha atividade de presidente da juventude e tal, e acabou que, com isso, eu tive que trancar a faculdade por 3 semestres, e, enfim, aí deu uma reviravolta na vida, porque eu, com 26 anos de idade, eu fiz 27 mil votos, que foi uma votação espetacular, né? Ninguém imaginava que eu podia me eleger. E aí eu abri a urna, fiz 27 mil votos, eu fiquei terceiro suplente do PMDB. E cheguei a assumir o mandato, inclusive, por causa dessa eleição, por um mês. Então, enfim, pessoal, 26 anos de idade, quem é esse cara, né, que concorreu, fez quase 27 mil votos, 26.895 votos, para ser mais exato. E aí acabou que o partido me disse: vem para Brasília. Então, vim para Brasília. Eu queria saber, enfim, me conheciam, mas me destaquei, né, perante os jovens do partido no Brasil. Eu fui para Brasília morar em Brasília. Aí, terminou aquele ano em Brasília, 2011, eu disse: eu preciso me formar, não aguento mais, quero me formar, né, e tal. E aí, em 2012, então, eu voltei, faltava poucas disciplinas, poucas cadeiras, né, e aí terminei a faculdade em 2012, ali na UBRA. Eu fiquei, portanto, de 2001 a 2012, entre idas e vindas, né, até conseguir me formar. E me formei médico veterinário, então, em dezembro. A formatura foi em 3 de janeiro de 2013, né, o diploma, mas a turma foi 2012/2. Que é a escolha da Clínica de Pequenos Animais? Eu sempre gostei de pequenos. Eu acho muito legal. Assim, para a política, eu estava agora num painel, num debate com os pré-candidatos a governador, sobre proteína animal, né? Então me ajuda muito, interessante, né? Me ajuda muito a profissão na minha atividade, né? Pelo raciocínio da medicina de resolver problemas, né? Que é procurar combater a causa do problema e não a consequência. Então, na vida pública, está acontecendo algum problema lá no governo, eu quero saber qual é a causa para fazer a política pública lá. Exato. Né? E de lá vir para cá, para a consequência. Claro que tem consequências urgentes, né, que daí tem que ser tratadas primeiro, como na medicina, a mesma coisa. Tem lá o sinal clínico que tem que ser, vai matar o animal, então trata o sinal clínico. Evidencia que algo está errado. Mas, evidentemente, tu vai tratar a causa, né? Então, na vida pública, esse é o raciocínio que eu tento levar. E também, na questão de animais de produção, essa minha vivência na faculdade, conhecendo colegas que foram trabalhar no setor e tal, acaba que me ajuda muito, porque vai discutir agora a doença de Newcastle, os outros candidatos não sabem nada, não sabem o que é, e nem tem o dever de saber, não estou criticando, né? Vai falar peste suína clássica. Isso.
né? Vai falar sobre febre aftosa, enfim, né? Vai falar sobre vazio sanitário, sobre inspeção de produtos de origem animal, né? Na indústria, os antimicrobianos que a União Europeia agora... por que a União Europeia não quer o uso de antimicrobianos? O Brasil não está usando esses antimicrobianos, mas, enfim, tem um sistema de auditoria que tem que ser melhorado aí, a nível nacional para isso, para não ter veto da venda da carne brasileira para a União Europeia. Então, a profissão me ajudou. Mas eu sempre quis ser clínico de pequenos animais, que é o que está na foto aí. Sempre quis, né? Em especial cães e gatos, que é o que eu sempre, né, almejei, né? Então, eu abri meu consultório em Tramandaí, as fotos anteriores ali, são no consultório... É da formatura? Não, essa é mais recente. Essa aqui é no consultório de Tramandaí, um consultório pequeno. Eu não fazia cirurgia, só fazia clínica médica mesmo de pequenos, mas tinha todo o equipamento, mesa com balança, ali, tudo pronto ali. E do lado de cá dessa parede tinha um banho e tosa, né, que atendia bastante animais, e na frente aqui tinha a loja, então, com acessórios, farmácia veterinária, ração, né, algumas marcas de ração a gente vendia, que foi uma loja que durou quase 10 anos, é uma empresa que durou quase 10 anos. Eu só me desfiz desse negócio no dia que eu tive que tomar posse como vice-governador, porque como deputado, em 2014 eu fui eleito deputado a primeira vez, com 29, 30 anos, e aí, com isso, eu consegui conciliar. Eu tinha uma colega que trabalhava comigo alguns períodos, e, em geral, ia sábado, segundas-feiras, era eu que atendia no consultório. E aí, quando eu fui eleito vice-governador do estado, eu disse para minha esposa, que era minha sócia, né? Já não tem mais como, né? Impossível. O vice-governador tem uma agenda pesadíssima. Assume como governador, como é o caso de hoje, né? Estou como governador em exercício, né? Por ocasião da viagem internacional do governador Eduardo Leite. Então, nos desfizemos, vendemos o negócio, né, para outra pessoa que tocou. E existe até hoje a loja lá com outro nome. Que nome tinha o nome? O nome era Toca. Toca. Bom nome. Gabriel, nós sabemos que tanto na vida nossa da médica veterinária, da medicina... Atendi equinos também, só desculpa, eu vi eu atendi equinos por causa do seguinte, se me permite contar essa deve. história. Na verdade, assim, nunca foi meu plano de atender equinos também, né? Mas quando eu volto para Tramandaí veterinário, eu viro secretário municipal de planejamento da cidade. O prefeito me nomeia, me convida, né? Eu aceito ser secretário de planejamento. Muito bem, aí... O que acontecia é o seguinte, o Tramandaí tem muito cavalo de carroceiro. Exato. Veículos de acho tração que não é só animal. Tramandaí, acho que nós temos... Não, mas Tramandaí, eu agora fiz um estudo, nós vamos fazer uma política pública para tirar o cavalo da carroça, apoiar os municípios que queiram fazer essa política, vamos fazer uma linha de corte de habitantes e tal. Criamos o Fundo Estadual de Bem-Estar Animal, que é o fundo, deve perguntar isso depois aí. Isso, está aqui na vou deixar sequência. Depois, mas voltando a Tramandaí, então eu chego lá e assim, é impressionante, assim, eu tinha muitos casos, dava final de semana, dava... à noite, ligavam, né, para Secretaria, enfim, de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente do município, Secretaria da Agricultura, as pessoas, na internet, tal, tem um cavalo jogado em via pública, uma fossa lá e tal. E eu me compadecia, né, eu era secretário municipal, o município tinha um veterinário de grandes animais, que não era função dele atender os equinos, né, naturalmente, era do sistema de inspeção. E aí... O que acontecia é que eu ia lá atender, né? Então eu comecei a atender os equinos nesse sentido, né? E trabalho voluntário daí, né? Não era minha função como secretário de planejamento, obviamente. Mas como eu fiz o meu estágio final da faculdade no Canil Público de Tramandaí, né? Então eu conhecia o pessoal ali. Tinha um veterinário antigo, o Dr. Celso Grilo, meu querido amigo, um abraço para ele, que foi meu orientador até no estágio. Meu supervisor, que chama, né? No estágio. Que supervisor de estágio. Supervisor de estágio. E aí... O que aconteceu foi que eu conhecia todo mundo ali e tinha o curral da prefeitura. A prefeitura se obrigou a abrir um curral meio improvisado, assim, cá para nós na época, né? Que tinha que ter, porque era muito animal, muito cavalo, né, nessa situação. Então eu atendia, né? Comecei a atender equinos. E aí, de vez em quando, até privado, aí, o pessoal, faltava veterinário equinos, me chamava, então eu ia. Mas nunca foi a minha área. Na minha área sempre foi de clínica de pequenos. Que é uma linda área, né? Uma linda área. Gabriel, a política move o mundo, nós sabemos disso. Recentemente tivemos a vitória do relator da PL 6858 de 2027, que trata, que nós estávamos falando antes, sobre o ensino EAD nas áreas e transforma o exercício ilegal da medicina veterinária em crime a partir de agora com a aprovação da PL.
Nós também, através do governo do estado, foi lançado o Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal, Dia dos Animais Domésticos. Ainda em construção e em implementação também, que nós estamos também em discussão também, e eu quero que tu lembre aqui também que nós apresentamos via o governo do estado, a questão do Pet Friend, do selo Pet Friend, que ainda está em construção, né, com a Secretaria do Turismo do Rio Grande do Sul, com a formação e elaboração dessa defesa desses projetos. A medicina veterinária te ajuda a promover projetos como esse? Totalmente. Bom, quando eu fui deputado, eu fui autor da lei da consolidação dos direitos dos animais do Estado. Fui autor da lei que termina com corridas de galgos de cães, corridas de cães aqui no Rio Grande do Sul, né? Proíbe corridas de cães, que era um absurdo que fazia com os cães. Aí ele diz, mas devia ter regulamentado. Não, regulamentado é uma estrutura pública para fazer, enfim, uma série de coisas, criar, enfim, gasto público para um negócio que, para quê, né? Não tem porquê, né? Então eu preferi, né? A decisão foi essa, aprovei um projeto de lei, eu era o presidente da Assembleia Legislativa no meu segundo mandato, para proibir aqui no Rio Grande do Sul. Depois, e acabou, né? No Rio Grande do Sul, salvo alguma coisa clandestina aí que não se tem notícia, acabou. Depois tive, entre outras tantas coisas, tive a lei da Escola Amiga dos Animais, que permite que uma escola, aí sim regulamentada, com regulamentação, adote um mascote para fins de educação ambiental das crianças, né? Respeito aos animais, também para ter um mascote ali, enfim, às vezes tem cães. Aliás, isso é o que mais acontece, cães que circulam... Que adotam a escola. Que adotam a escola. Então, autorizo a escola a adotar oficialmente, né, esses animais dentro de regras ali, tem que ter um veterinário responsável, assim por diante, para a gente poder viabilizar essa questão. E aí, o mais importante de todas foi quando eu fui, entre outras coisas, então, para resumir, mas uma das coisas, a lei mais importante que fiz, sem dúvida alguma, para a questão dos direitos dos animais como deputado estadual, e depois como governador em exercício mandei para a Assembleia esta lei que criou o Fundo Estadual de Bem-Estar Animal, mas como deputado estadual foi o seguinte, eu era relator do Código Estadual de Meio Ambiente, do novo Código Estadual de Meio Ambiente, o código era de 2001. Foi uma grande discussão, né, Gabriel? Foi um horror. Eu peguei uma bola quadrada, porque quando me deram a relatoria, quando eu assumo a relatoria, melhor dizendo, na Comissão de Constituição e Justiça, eu era vice-presidente, se não me engano, da CCJ, e aí o Gabriel veterinário vai ser o relator. Tá bem, só que não é só de animais que fala de todo o meio ambiente, né? Então, um trabalho gigantesco. Aí o que aconteceu? Entraram com uma liminar, porque o governo botou regime de urgência na época. Aí a liminar dizia, códigos pela Constituição não pode ter regime de urgência. Não é bem assim que diz na Constituição, mas se depreende que é isso, né? Que a Constituição quer uma discussão maior, não pode votar em urgência, que é 30 dias. Muito bem, aí então tem uma liminar dizendo não pode ser urgência, o relator é o Gabriel Souza. E aí, meu Deus, todos os ambientalistas do Estado contra, nem tinham lido, a maioria deles nem tinham lido o projeto contra, enfim. O que eu fiz? Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer muito interessante essa história, porque depois derivou para uma outra coisa. Eu vou fazer uma consulta pública, mesmo que não existia esse negócio de consulta pública na Assembleia. Quando eu fui presidente da Assembleia depois, em 2021, eu fiz uma reforma do regimento da Assembleia, os deputados aprovaram e está lá até hoje a consulta pública a projeto de lei. O deputado pode colocar em consulta pública quando ele acha pertinente, exato, sendo relator da matéria. E foi o que eu fiz, eu criei lá um mecanismo de ouvir sugestões da sociedade. E um monte de entidades, foram 300 sugestões, se não me engano, de entidades que mandaram sugestões. Muito bem. E aí eu chamei o governo, na época o governador era o Eduardo Leite já. Eu chamei o governo e disse o seguinte, eu vou fazer um parecer aqui, vou ouvir todo mundo, vou mudar o que eu acho que tem que mudar, só tem uma coisa. Eu quero um capítulo específico dos direitos dos animais domésticos de estimação. O governo achou estranho e tal, porque não existe isso no Brasil e tal. Eu disse, não, mas eu vou apresentar. E sou relator da matéria, então, enfim, estou conversando com o governo nesse sentido. O governo diz, não, ok, também vamos fazer, a base do governo vai te apoiar. Aí foi o que eu fiz. Escrevi o capítulo, não estava no projeto original, então incluí o capítulo no Código Estadual do Meio Ambiente, que é o único estado brasileiro que tem, um capítulo inteiro sobre os direitos dos animais domésticos de estimação, onde o Estado do Rio Grande do Sul reconhece os animais como seres sencientes e sujeitos de direitos tutelados pelo Estado. E a partir dessa lei, aprovada depois pelos deputados no plenário, em 2020, isso é muito interessante, tem vários casos de ações judiciais que requerem danos morais aos animais que sofreram maus tratos,
Uma das leis, que é o fundamento das peças dos advogados, é essa lei. A lei de minha autoria, que é o Estatuto dos Direitos dos Animais. Anos depois, se passam, viro vice-governador do Estado, começa a construir, o governador Eduardo Leite criou um gabinete de projetos especiais e lotou no gabinete do vice-governador. Então, eu tenho projetos estratégicos do Estado, é o vice-governador que cuida, que coordena, né? E aí eu pedi, Eduardo, tu faz o seguinte, bota a área da causa animal aqui. Aí ele achou interessante, então, justo, é veterinário. Então, e no decreto que cria o gabinete de projetos especiais está lá a causa animal. E aí eu, baseado nisso, tinha então a autoridade designada pelo governador para poder viabilizar as políticas de bem-estar animal. Eu pensei, fazer um programa de castração, fazer um programa disso, vamos fazer mais. Vamos fazer uma lei para deixar no orçamento do Estado, separado do resto das despesas, porque pega lá o recurso livre do Estado, é um monte de pautas brigando no bom sentido, disputando, melhor dizendo, o orçamento. O orçamento é um recurso finito para demandas não infinitas, mas muito superiores ao recurso disponível. Então, não tem mínimo constitucional para infraestrutura, por exemplo, para as estradas, não tem mínimo constitucional para a segurança pública, não tem mínimo constitucional para a cultura, e assim por diante. Tem para a saúde e para a educação. O resto disputa no orçamento. Se eu botar animais, né, bem-estar animal, no meio disso tudo, sempre vai estar em desfavor, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar um fundo estadual do bem-estar animal. E aí apresentei a ideia para o governador topou, e aí o projeto andou. Quando assumo o governo do Estado interinamente por uma semana, se não me engano, ali em 2025, ano passado, então eu envio o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, para os deputados apreciarem, e os deputados aprovaram esse ano, 2026, no início do ano. Já fizemos um decreto regulamentando e já agora, estamos gravando hoje, dia 24, 29, se não me engano, agora segunda-feira que vem, vai ser o ato de anúncio dos recursos que vão para os municípios contemplados pelo fundo. Do que se destina esse fundo, Gabriel? E também, quem pode requerer esse fundo? Esse assunto a tua pergunta é bem boa, porque é o seguinte, como é que fazia antes? O Estado teve poucas vezes que fez, de fato, política pública para os animais. Uma delas é o Nota Fiscal Gaúcho, que eu fui autor da emenda lá no orçamento que aumentou o recurso. Eu acho que é algo inédito também, né? Foi o primeiro Estado, se não me engano, lá atrás, né? Mas isso faz tempo, faz uns 10 anos, quase 10 anos. Acho que foi 2017, quase 10 anos, que a gente criou, no Nota Fiscal Gaúcha, a gente incluiu as ONGs de proteção aos animais. Então, lá tinha antes dessa lei, entidades de assistência social, geralmente a PAIS, né? Entidades de educação, escolas e hospitais. E aí o cidadão cadastra lá no Nota Fiscal Gaúcha, fica a dica aqui, é bem importante, Nota Fiscal Gaúcha, nfg.rs.gov.br, te cadastra lá rapidinho, é uma vez só que tem que fazer isso, cadastra o CPF, vai concorrer a prêmios, etc. Né? Cada nota que tu coloca o CPF concorre a prêmios, e no final do ano concorre a um prêmio maior. Mas, além disso, ajuda o Estado, claro, a arrecadar mais, a educação fiscal, mas diminui a sonegação de impostos e tu pode destinar uma parte do dinheiro do programa para entidades. Daí tu já escolhe lá quando faz o cadastro. A escola tal, a hospital tal, a PAI tal. Já indica. Claro, entidades também as entidades têm que se cadastrar no programa. Então tu indica e daí tu escolhe uma quarta entidade geral. Essas três são da tua região. E uma quarta entidade pode escolher a Santa Casa de Porto Alegre, moro lá em Tramandaí, eu posso escolher o Hospital de Santa Rosa, posso escolher a ONG de Pelotas, sei lá. E o que aconteceu foi que a gente incluiu, então, desde 2017, também, então, uma quarta categoria, uma entidade de proteção animal. O que eu disse para o governador Sartori na época, era o líder do governo na época. Sartori, tu quer que as pessoas botem mais CPF na nota para emitir mais nota fiscal? Faz o seguinte, vamos botar as entidades de proteção animal, porque elas mobilizam. Né? É uma pauta que hoje causa comoção nas pessoas. E, claro, vai ajudar as entidades, por outro lado, que fazem o serviço que o Estado, muitas vezes, que o poder público, melhor dizendo, devia estar fazendo. Então, foi isso. Aí a gente colocou, e aí, até este ano, eram 2 milhões de reais. Começou com 1, foi para 2, passou anos com 2 milhões de reais distribuídos nas entidades, nós estamos aumentando o recurso agora na LDO, que nós já enviamos para a Assembleia, já está um recurso maior. Depois disso, o Estado, no governo Eduardo Leite anterior, fez um programa que é o Melhores Amigos. O que é o Melhores Amigos? O Melhores Amigos era convênio com os municípios para fazer castração de cães e gatos.
Só que o problema é que o convênio é um instrumento jurídico na gestão pública muito burocrático. Para quem faz e para quem assina. Para quem envia o dinheiro e para quem recebe. Quando a gente assume o governo, essa área estava na área área de desenvolvimento social. A causa animal estava no desenvolvimento social. Aí eu disse, Eduardo, não tem como ser no desenvolvimento social. Tem que ser no meio ambiente. E criamos uma divisão na SEMA de proteção aos animais. Aí essa divisão me chama, assim, pede uma audiência comigo um dia. Eu atendo. O que houve, gurias? É o seguinte, vice-governador, nós temos uma pilha de processo, de convênios de anos atrás, do Melhores Amigos, que tem como analisar. O gato fugiu, como é que tu prova? Dá um exemplo real que aconteceu. Então, um gato que fugiu lá do centro lá que estava, da clínica, do castramóvel que estavam fazendo as castrações. Como é que tu prova? Tem que ter fotografia do animal, a prestação de contas, entende? Porque daí o município não presta contas, fica inadimplente, fica no CADIM, né, que é o Serasa dos municípios. E não consegue mais receber recursos. E aí não recursos. recebe mais nada, não recebe lá uma verba de 10 milhões na saúde, na educação, vai ter que pedir excepcionalização e tal. Então, o que eu disse? Não, vamos acabar com o negócio de convênio. O convênio é muito burocrático. Outra coisa, o valor era muito pequeno. Chegava a fazer convênio de 30 mil reais para o estado do Rio Grande do Sul. É absurdo, né? Então eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, tem outro método de passar recursos que a gente está usando desde as enchentes na defesa civil. Na saúde já existe assim, na ciência social, que é o método fundo a fundo. Tu tem o fundo estadual de algum assunto, no caso, Fundo Estadual de Defesa Civil, e o município cria o fundo municipal, tu passa o recurso para o fundo, através, claro, o município primeiro apresenta um projeto, é selecionado, esse projeto selecionado recebe o dinheiro, o município gasta o dinheiro e depois presta contas. Não tem convênio, não tem aquela burocracia gigante. Tem burocracia, claro, porque tem que proteger o dinheiro público, né, naturalmente, não é do jeito que quer, à vontade. Mas é o seguinte, a cada 100%, vamos dizer, 1% erra. Meio desse 1% que erra, 2%, 3%, 10%, 5%, 1% vai ser má fé, provavelmente. Aí eu vou penalizar todo mundo que é de boa fé, que faz direitinho. Não, então quem errar eventualmente, ou por boa fé ou por má fé, ou por dolo ou por culpa, ou porque quis ou porque não quis, a gente vai botar a CAGE, a PGE, se for o caso, mandar para os órgãos de controle e tal. E o resto anda bem, entendeu? Então foi por isso que nós criamos o Fundo Estadual de Bem-Estar Animal, que é a lei que, né, com a minha assinatura lá, enviamos para a Assembleia Legislativa, que agora, aí era para ser 5 milhões, vamos botar 10 milhões, vamos botar o dobro, porque muito município pediu. Então o primeiro passo, Gabriel, para o município é formar o fundo. Porque nós estamos recebendo agora até indicações para o próprio conselho, os municípios estão mandando, sugerindo nomes para que façam parte desse fundo nos municípios. Então eu acredito que deve ser por causa desta demanda agora apresentada pelo Estado que os municípios estão criando os seus fundos. Exatamente, claro. Isso é outro efeito da lei, né? A gente cria o Fundo Estadual de Bem-Estar Animal, mas é interessante, Mauro, a tua provocação sobre conselhos, né? Porque por que pedem nomes para formar conselhos? Porque todo fundo tem um conselho gestor. E fiscal também. E o conselho gestor no estado, e nos municípios deve ser assim também, participam as ONGs, as entidades, as SOVERGs, no caso a CRMV, a Academia de Medicina Veterinária, estou dando exemplos, e as ONGs de proteção aos animais, entidades de proteção aos animais. Então, o conselho, porque isso é o princípio da transparência, está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Então, tu tem que ter transparência. Então, chama-se participação social isso, né? Tu tem o conselho que gere os recursos do fundo. E quem, no caso do governo do estado, quem escolhe os projetos é o conselho. No município é o conselho formado que vai escolher. O certo é isso, porque o fundo é uma conta bancária, né? Tem uma lei. Por que é o fundo, né? Vamos lá. O fundo é o seguinte, tu tem o orçamento geral lá, que tem lá o recurso livre do município, no caso, vamos falar do município. E tu quer dizer o seguinte, não, eu quero ter um dinheiro reservado, seja o que acontecer com o orçamento, para determinada área. E daí tu cria um fundo, que é o Fundo de Bem-Estar Animal, no caso. Tem o Fundo Municipal de Saúde, tem o Fundo Municipal de Educação, etc. Do meio ambiente. Tem o do meio ambiente. Em alguns casos tem o FUNREBOM, que é dos bombeiros, né? O Fundo da Defesa Civil, tem vários fundos. E esse Fundo do Bem-Estar não existia, do Bem-Estar dos Animais não existia. Então a gente criou o nível estadual, os municípios, propaga nos municípios. Então, por isso que dobramos o valor do fundo estadual, porque muito município aderiu. Que bom, né? Fico feliz. E aí tem um conselho que gere o dinheiro do fundo, né? E é esse conselho que vai determinar as políticas. Aí tem mais uma coisa, né? Nós estamos falando de município.
Mas as ONGs poderão pedir recurso para o fundo também, que é uma inovação. Ótimo. Então, antes as ONGs não recebiam recursos do orçamento do Estado, fora o Nota Fiscal Gaúcho. Nota Fiscal Gaúcho é outra coisa. Daí a ONG se cadastra, corre atrás de indicações dos CPFs, que tem que botar CPF na nota, recebe o recurso do Nota Fiscal Gaúcho. Esse dinheiro nós aumentamos também. Mas o fundo é diferente, porque antes as ONGs não entravam no Melhores Amigos. O Melhores Amigos não fazia convênio com ONG. Né? E tem ONG que faz castração e faz muito bem. Então, a gente, agora com o fundo, a gente pode abrir editais. Esse primeiro edital para os municípios, né? Mas depois, em seguida, nós vamos ter editais para ONGs que vão ter os seus projetos. E o primeiro edital a gente está fazendo castração de cães e gatos, mas depois vai ter um monte de outras coisas. Pode ter o que é na lei que a gente fez, inclui uma série de possibilidades, entre os quais VTAs, veículos de tração animal, para tirar o cavalo do meio urbano, de carroças do meio urbano, né? Que é uma política pública que quero implementar usando o recurso do fundo. Então tem um monte de possibilidades. Tu viu que ficou menos burocrático, mais ágil, mais seguro, né? Porque agora tu tem o recurso garantido no fundo. Todo ano no orçamento tem que ter lá quanto é que está no fundo, vai botar no fundo esse ano. E o fundo pode captar recursos de emendas parlamentares, pode captar multas ambientais do Ministério Público, por exemplo. Doações privadas, alguém quer doar para os animais do Rio Grande do Sul, quer botar dinheiro no fundo, pode. Né? Entre outras possibilidades, dinheiro federal, um dia que tiver dinheiro federal para isso, a gente pode captar. Né? Então, o fundo ele é uma central de recursos do assunto, no caso, bem-estar animal, exatamente para poder ter o recurso ali garantido para as políticas públicas. E é importante falarmos em recursos e políticas públicas, Gabriel, porque muito que nós falamos sobre as políticas públicas é que ela deve ter orçamento. Né? Esses orçamentos são realmente o que vai gerir essa política pública. Né? O fundo, pelo que nós estamos sabendo, ele será oriundo do recurso de qual secretarias ou ele tem uma rúbrica específica? Específico. O fundo está fora do orçamento. Então, isso significa dizer o seguinte, todo ano faz a lei orçamentária anual, a LOA, né? Faz antes a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e depois faz a LOA. Na LOA vai ter que ter lá, Fundo Estadual de Bem-Estar Animal, rubrica tal, a lei, não pode, o governo, o que eu quero dizer é o seguinte, o governo não pode dizer, esse ano não vai ter fundo, não pode. Mas podia antes dizer assim, esse ano não vai ter o programa X dos animais, porque estava no recurso livre do orçamento, entendeu? Exato. A diferença é essa. Se tivesse, ia ter. Se tivesse recursos... É discricionário. O governador de ocasião pode ter um governador veterinário, amigo dos animais, vai ter. Ia ter igual, mas digamos que vai ter outra prioridade, o governador do futuro. Então, esse era o problema. Então, agora tem o fundo. E outra coisa, tem um conselho onde participam entidades da sociedade. O governador não vai botar nada, o conselho vai ficar sabendo. Entende? Então, tem um controle da sociedade, que chama controle social na Constituição Federal, que é um controle mais apurado, dá mais transparência e mais viabilidade de ter mais recursos. Né? Essa é a diferença. Eu, assim, em resumo, depois de tudo que fizemos aqui e tal, quero te dizer que essa ação foi a ação mais importante, a meu ver. Porque, como tu disseste, para ter política pública tem que ter dinheiro. E não tinha dinheiro. Né? Então, agora nós estamos garantindo... Né? Pode começar começamos com 5, já tivemos que dobrar para 10. Ano que vem temos que botar mais e assim por diante. Todo governo vai ter que estabelecer lá dentro do seu plano orçamentário quanto que vai botar no fundo. Mas ele é obrigado a falar sobre o assunto, a botar. Se um dia ele botar 0, vai para a Assembleia Legislativa. Fundo Estadual de Bem-Estar Animal, 0. Opa, os deputados podem cobrar, pode fazer emendas, a sociedade, os membros do conselho lá que participam da sociedade pode, qualquer um, né, cidadã pode se insurgir contra essa ausência de recursos, na medida que tem o fundo agora. Gabriel, nossa conversa está boa, mas eu quero te pedir agora uns 2 minutinhos aí para que a gente possa tomar uma água e retornar com o nosso programa. Sem problema. Quando cuidamos dos animais e do meio ambiente, garantimos o futuro das pessoas. Da segurança do seu café da manhã à saúde do seu melhor amigo, nós estamos lá. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul reafirma que a excelência do médico veterinário e do zootecnista é a base de um Rio Grande mais seguro para todos. Medicina veterinária e zootecnia, presente em tudo, essencial para todos. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Horizonte CRMV. E o nosso convidado do dia de hoje é o médico veterinário Gabriel Souza. Gabriel, eu queria te perguntar algo que está aqui, né, que diz que é um grande hobby seu, que é ler 2 livros ao mesmo tempo. Isso é muito simples. Por que eu faço isso? Eu tenho
eu tenho casa em Tramandaí, que é onde eu gosto de ir, né? Sempre que posso, né? Todos os finais de semana que posso, vou a Tramandaí. E tenho um apartamento em Porto Alegre aqui, um lugar pequeno que a gente mora aqui com a família, né? Então, quando eu virei vice-governador, era presidente da Assembleia, eu tive que morar em Porto Alegre por um período aqui durante a minha estada como presidente da Assembleia, porque o chefe do Legislativo do Estado tem uma série de compromissos que não tem como ir e voltar todo dia para Tramandaí. E como depois fui candidato a governador, a pré-candidato a governador em 2022, depois acabei virando pré-candidato a vice-governador junto com o Eduardo, também tive que ficar em Porto Alegre mais do que Tramandaí. E posteriormente como vice-governador eleito, empossado, de novo. Então o que acontece? Eu leio um livro, deixo livros aqui em Porto Alegre, livros em Tramandaí. E como eu gosto muito de ler, quando eu chego, né, quando eu tenho tempo livre, tenho de noite, domingo, final de semana, eu vou pegar o livro para ler. E tu sabe que eu estava lendo sobre isso, e diz que ajuda o cérebro, né? Tu lê 2 histórias ao mesmo tempo, 2 livros ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo no sentido de no mesmo período, estar lendo, né, 2 publicações. E acabou que virou uma prática, assim. Então eu gosto muito de ler, né? No ano passado foi o primeiro ano que eu contei quantos livros eu li no ano. Foram 20. Esse ano estou lendo menos, por causa do doutorado, né, em administração pública que estou fazendo, então as minhas leituras têm que ser sobre artigo científico e tal, livros técnicos, né, da administração pública, política pública, e também por falta absoluta de tempo por causa da pré-campanha, né, atividade de vice-governador, pré-campanha, logo em seguida a campanha eleitoral, aí não tem como realmente ter essa intensidade de leitura. Mas eu gosto muito de ler, é um hobby que eu tenho, eu gosto mesmo, tenho uma baita biblioteca em Tramandaí, eu gosto de ler o livro físico, não leio tentei ler no Kindle e tal, no iPad, no tablet, mas aí no fim acabou que preferi ir para o livro físico. Gosto da experiência do livro físico, acho muito interessante aquilo. E, enfim, é um hobby que eu tenho, gosto muito mesmo. Recomendo, né, porque o brasileiro lê pouco, devia ler mais. Nós temos também aqui que tu está sempre em constante qualificação. Acho que é um pouco também da tua formação, né, Gabriel? Tu contou toda já a tua trajetória, né, a importância de quando chega em diversos cargos ter sempre o plus, né, da questão do aprender. Então, nós temos aqui que você está cursando a administração pela Universidade de Lisboa. E o que eu gostaria de perguntar? Se pretende futuramente até mesmo estar nos bancos escolares, na academia? Na verdade, eu já dei aula, né? Eu já dei aula na Universidade de Tuiuti, melhor dizendo, do Paraná, que é a UTP, Universidade de Tuiuti do Paraná. O meu mestrado eu fiz em Direito Empresarial. Então, fiz na Universidade de Curitiba e lá conheci professores, enfim, paranaenses. E aí eu tinha um observatório de gestão pública que criamos lá na Universidade de Tuiuti do Paraná e acabei dando aula lá. Mas basicamente ali era mais uma atividade de extracurricular, digamos assim, né? Porque era um observatório de inovação em gestão pública, né? Que é a área que eu gosto também de atuar, né? Acaba atuando, né, pela função da vida pública, vida política que tem. E depois a FMP, né, porque aconteceu no mestrado, por que eu fiz mestrado em Direito, né? Sendo veterinário, sou o único veterinário do Brasil, acho que tem mestrado em Direito, né? Salvo engano, aí, né? Raro isso acontecer. Não sei se sou o único, mas certamente são poucos. Porque eu saio do governo Sartori, eu queria pesquisar um pouquinho sobre o tamanho do Estado, né? Qual o tamanho que o Estado tem que ter. O Estado lato sensu, não o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado do poder público, né? Porque foi isso que nós fizemos no governo Sartori, nós fizemos uma reforma do Estado e extinguimos 11 órgãos públicos. Naquela época o Estado tinha uma gráfica pública, por exemplo, né? Então, o nome dessa área de conhecimento é intervenção do Estado na economia. Onde que o Estado tem que estar presente e onde ele tem que estar ausente. Passar para a iniciativa privada. E aí, isso é uma coisa muito polêmica, em que pese eu adoro conversar, porque é muito filosófico, subjetivo, né? Se perguntar para alguém do PSOL, lá da extrema esquerda, o cara vai dizer, o Estado tem que ser grande. Melhor dizendo, o Estado necessário para alguém da extrema esquerda é grande. O Estado necessário para alguém lá liberal, mais à direita, é pequeno. E ambos são necessários para 2 indivíduos que pensam diferentes. Então, o conceito de Estado necessário é muito subjetivo também. E aí comecei a fazer uma pesquisa acadêmica sobre isso no mestrado. E foi em Direito, mas acabou que eu escrevi a dissertação, que publiquei um livro depois, sobre o Estado no século XXI, que é exatamente, por exemplo, o Estado tem que ter a atuação em quais áreas, qual é o tamanho, como que cabe isso no bolso do contribuinte, quanto maior o Estado, mais caro ele custa, até onde o cidadão quer pagar isso ou não. É meio que as discussões políticas do século XXI o pano de fundo é isso, né?
todas as reviravoltas que deu na política global, nos países do mundo, no século XXI, boa parte delas tem como pano de fundo isso, né? Isso é para outro podcast que não é de medicina veterinária. E aí o que aconteceu foi que a FMP uma vez fez uma pós-graduação e me convidou para dar uma aula sobre um assunto correlato a esta matéria. Então acabou que eu já dei aula, né? Gosto muito da academia, mas eu digo que eu sou um eterno estudante, eu gosto muito de estudar, né? E acho que assim, sempre tem que estar estudando, nunca tem que parar de estudar. Então, seja uma pós-graduação formal, seja um curso mais informal, hoje tem curso para tudo que é lado, e tem até uns que não se recomenda tanto assim, né, na internet, mas tem curso muito bom, na nossa profissão tem curso muito bom, né? Eu fiz um curso uma vez de neurologia com o professor Ronaldo Casimiro da Costa. Sim, doutor Casimiro. O doutor Ronaldo Casimiro, que é um dos maiores neurologistas do mundo hoje, escreve nos grandes manuais, né, de medicina veterinária do mundo. E o professor Ronaldo, em 2015, foi o 2014, eu me inscrevi no curso do Ronaldo lá em Osasco, e aí o professor Ronaldo confirmou a minha participação em neurologia, adoro neurologia. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu me elegi deputado no meio do caminho. Aí eu mandei um e-mail para ele, professor, aconteceu um probleminha aqui. Tem que adiar. Daí ele me respondeu, eu disse, não, Gabriel, pô, que legal que tu virou deputado, vamos fazer o seguinte, mas tu continua veterinário, que é mais ou menos aquilo que tu disseste. Vem e faz o curso. Aí eu fui e fiz o curso. E foi maravilhoso, fiquei acho que foi 10 dias, uma semana em Osasco, intensivo, era de manhã, de tarde, de noite o curso, bem pesado o curso, com ressonância magnética, tomografia computadorizada, e todos os protocolos de neurologia e tal. Encontrei até uma professora minha no curso, né, da UBRA, e aí depois, então, voltei para Tramandaí estava com o meu negócio aberto, consultório e tal, e aí acabava que trabalhava muito com neurologia, gostava de trabalhar com neurologia, pegava um caso de neurologia, né, enfim, aí era o meu caso predileto ali e tal, para trabalhar, que é a área de especialidade, digamos assim, que eu mais gosto de trabalhar. E então acho que tem que sempre estudar, acho que estudar é uma coisa muito boa, né? Tem que sempre estudar alguma coisa, ler alguma coisa, porque fazer o cérebro trabalhar, aprender coisas, né? Nunca é demais. Então sim, minha equipe sempre diz, pô, um monte de coisa para fazer, ainda faz pós-graduação, no caso agora fazendo doutorado, porque eu acho que a gente tem que se qualificar, mas também porque eu gosto muito de estudar, acho que estudar é sempre muito bom, então eu gosto muito da academia, seja como estudante ou eventualmente até como docente. Gabriel, nós sabemos, né, a importância que tem o médico veterinário para a saúde animal, para a saúde das pessoas, mas também vale ressaltar aqui, Gabriel, e principalmente no setor público, a importância que tem o médico veterinário para a economia. Nós estamos falando que o nosso estado, cerca de 40%, se eu estiver errando nos dados, me corrija, 40% ou 42%, os recursos são oriundos do agronegócio. E dentro dessa cadeia do agronegócio, nós temos a ação direta de médicos veterinários que trabalham nas fazendas, que trabalham na indústria, assim como o zootecnista e o agrônomo, né? O governo consegue enxergar essa dimensão da profissão e também um outro lado que eu quero te passar, que nós conversamos muito isso no Conselho, que a medicina veterinária dos últimos 15, 20 anos, ela teve um total incremento na questão, principalmente de tecnologia. E você lembra bem, que é um médico veterinário oriundo do interior, quando a gente procurava um médico veterinário no interior, aonde esse médico veterinário estava? No fundo do consultório da agropecuária. A gente tinha que fazer um zigue-zague. Quando tinha consultório? Quando tinha. Quando era no balcão. Hoje, passado mais de 15 anos ou 20 anos, vamos botar como 20 anos, nós estamos nas maiores avenidas e centros comerciais de todo o país. Então, nós geramos economia, nós geramos emprego, e o tamanho, né, da profissão hoje, que é vista também como uma profissão do futuro, porque nós vamos, além de cuidar dos animais, estaremos alimentando as pessoas do mundo. Como governo e através da tua gestão pública, vocês enxergam essa questão? Eu concordo integralmente. Como eu disse, estava agora num debate sobre proteína animal, né? Basicamente, a medicina veterinária é fundamental, desde o campo até a indústria, né? E nós temos aqui uma importância da profissão fundamental para o estado sanitário do Rio Grande do Sul. Né? Vou dar um exemplo, por exemplo, né? Influenza aviária de alta patogenicidade, que é uma doença de interesse econômico, né? Que atinge aves, não só silvestres, mas também de interesse comercial. O que aconteceu? O Rio Grande do Sul é rota migratória, né, de aves silvestres, acabou que teve caso de influenza aviária. Nós debelamos aqui um foco em 36 dias. Os Estados Unidos, que tem também, enfim, um rebanho
avícola enorme, acabou levando muito mais tempo do que isso, se atrapalhou muito, né? Se prejudicou economicamente. Aproveitando, Gabriel, para te passar, nós estivemos agora na última reunião da Organização Mundial de Saúde, na França, que acontece todo ano, que fala sobre esse comércio de carnes no mundo, né, entre os continentes, e mais uma vez foi uma homenagem aos profissionais aqui do Rio Grande do Sul pela ação rápida, que não deixou essa doença ultrapassar. Eficiente. Muito competente aqui o nosso serviço veterinário oficial, e um orgulho para nós, né? E, de fato, mostra a importância do médico veterinário. Agora, Mauro, eu queria te chamar a atenção ao seguinte. A minha oportunidade que eu tenho de participar da política, né, e ser médico veterinário ao mesmo tempo, eu queria te dizer o seguinte. É impressionante o carinho que as pessoas têm pela nossa profissão. Talvez nem nós saibamos disso, né? Mas eu fico impactado, impressionado não mais, mas no início me impressionava. Hoje já entendo que é assim. Mas é muito legal o carinho que as pessoas têm. Esse reconhecimento... São receptivas, quando tu diz que é médico veterinário. Eu acho que a sociedade hoje valoriza mais a profissão, né, do que valorizava antes. Tanto é verdade que hoje tem inúmeros casos de colegas que prosperam na profissão com muito mais qualidade do que acontecia antes, né? Antigamente se remunerava mal, vamos ser franco, né? É claro que hoje ainda tem dificuldade, tem seus desafios, tem muito veterinário talvez no mercado, né? Por um número enorme de cursos de graduação, como tu falaste, né? O conselho é uma luta do conselho, essa questão do EAD, enfim, tem um monte de desafios e tal. Tem muito exercício legal da profissão, que bom que agora tem a lei que criminaliza, né? Que tipifica como crime no Código Penal o exercício legal da medicina veterinária. Mas a verdade verdadeira é que as pessoas têm muito carinho pela profissão, né? Quando as pessoas sabem que eu sou médico veterinário, a reação dela é muito interessante, muito legal. Da maioria das pessoas, claro, né? Talvez não de todas, mas há um carinho das pessoas, porque tem a premissa de quem ama os animais é gente boa, né? Gosta das pessoas, né? E faz o bem, né? E cá para nós também, você se dedicar a sua vida a uma profissão que vai cuidar, né, da saúde de alguém que não fala, que não consegue expressar a sua opinião e tal, é realmente algo muito digno, né? E exatamente por isso que eu acho, assim, hoje tem um apelo social para os animais, tem a questão econômica também, né, da produção de proteína animal. Então, por diversos motivos e razões, eu noto que há uma valorização, assim, um reconhecimento, melhor dizendo, da sociedade muito maior da profissão, né? E eu noto isso não só como médico veterinário, clínico que fui por 10 anos, né, de pequenos animais, mas também pelo contato que eu tenho com as pessoas na rua, né? Quando eu tenho muito contato com pessoas na rua, e as pessoas me falam, quando o senhor é veterinário, que legal que o senhor é veterinário. Já me pede com a consulta boa, já. Isso já aconteceu algumas vezes. Mas é muito mais no sentido carinhoso mesmo, assim, de ter carinho pela profissão, né? Espero que isso resulte em melhor remuneração, claro, para os colegas, né? Mas, basicamente, eu acho que hoje tem uma valorização, um reconhecimento maior do que tinha realmente no passado. Nós temos uma grande vitrine no governo do estado, que é a Expo Inter, onde as pessoas conseguem ver realmente o trabalho, principalmente dos profissionais que trabalham a campo, nessa grande feira. E eu tenho a sensação, Gabriel, que quando nós convidamos os colegas de outros estados, o impacto que eles têm de ver, principalmente, a qualidade dos animais que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Nós sabemos que a nossa carne é uma referência não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil e para o mundo. E toda essa cadeia, né, daquele animal que está lá, o bovino que está lá em exposição, o trabalho que ele teve a campo para estar lá. E também o que nós identificamos, Gabriel, participando de outras feiras aqui dentro do estado e fora do estado, é que a Expo Inter se tornou uma das maiores feiras do mundo. Por quê? Pelo número de animais presentes em uma feira. A maioria das feiras em outros estados é específica de uma raça. E a Expo Inter é a única que a gente diz que é um grande laboratório da profissão. O estudante que cursa medicina veterinária, zootecnia e agronomia é a oportunidade única de estar numa feira e conhecer realmente o que é a medicina veterinária e a zootecnia. Compreende como dessa forma também? Com certeza, né? A Expo Inter é a maior feira de agronegócio em céu aberto da América Latina, né? Então,
é realmente uma feira que é um orgulho para nós, né? Uma feira multissetorial do agro, né? Porque tu tem não só... Pega a Expo Direto, que é uma das grandes feiras agrícolas também do estado, ela é voltada especificamente para maquinário agrícola. Metal mecânico. Metal mecânico. Novas tecnologias e tal. Agora, tu pega a Expo Inter, tu tem metal mecânico, tem o setor da maquinária agrícola, tem o setor da agricultura familiar, tem o setor do ovino, do bovino, de leite, de corte, das raças. E aí tu chega lá, tem, enfim, inúmeras raças de cada uma das espécies. Tem o cavalo crioulo com uma arena enorme, gigantesca, maravilhosa ali, uma das melhores do Brasil para eventos equestres e assim por diante. Então, é realmente uma feira totalmente diferenciada e que a medicina veterinária ela é fundamental, né, a presença dos veterinários ali para poder fazer a feira acontecer. Eu me lembro muito com carinho dos estágios, né, da Ubra na Expo Inter. Então, tem muita história para contar aí. E a Expo Inter nasceu dentro da Secretaria da Agricultura no Menino Deus, exato? Exatamente, onde é a Secretaria da Agricultura hoje, primeiras feiras, primeiras exposições foram feitas lá. E depois, então, veio o Parque Assis Brasil, que foi doação, né, para o Estado, era uma fazenda. Né, e a Casa Branca continua lá, que é a sede do governo do Estado, que era a casa principal, a sede principal da fazenda. E que hoje é um parque extremamente evoluído. A minha amiga Beth Cirne Lima está lá, liderando lá, junto com o secretário Márcio Madalena, que, aliás, é veterinário. Pela primeira vez, o Estado do Rio Grande do Sul tem 2 veterinários, né? O Cacaio, que é adjunto da Secretaria, e o secretário de Estado, que é médico veterinário. Fazia muitos anos que não tinha um veterinário como secretário de Estado. Por minha sugestão, inclusive, quero assumir essa responsabilidade, o governador Eduardo Leite nomeou o Dr. Márcio Madalena, que foi meu colega na universidade, e o Cacaio, que eu brinco com ele, que é patrimônio da Secretaria, um grande amigo, que é grande também servidor, né, de carreira da Secretaria, também médico veterinário. Eu não me lembro, não conheço na história algum momento que teve 2 veterinários à frente da Secretaria da Agricultura, que é a responsável pelo Parque Assis Brasil. Gabriel, estamos se encaminhando aí para o final do nosso podcast. Nós gostaríamos agora do recado do Gabriel Souza a todos aqueles estudantes de medicina veterinária, profissionais da medicina veterinária e também aqueles que querem ingressar também na carreira pública. Qual seria esse conselho? Olha, primeiro eu acho que a profissão evoluiu muito, né? Eu acho que a gente tem que valorizar a profissão, né? Eu acho que eu sempre, quando clinicava, sempre queria muito valorizar a profissão, né? Usar melhor protocolo, estar sempre atualizado com as melhores práticas médicas, os últimos medicamentos. Era chato com isso, frequentava muito congresso técnico, acho que isso é fundamental, se qualificar para realmente exercer a profissão, né, com muita qualidade. Na medida da importância dela, né, e da valorização crescente dela, né? Acho que nós temos estamos numa ascensão de valorização da profissão. Claro que alguém que está assistindo agora, um colega pode dizer, mas aqui no meu município, enfim, tem esse problema. Eu sei disso, né? Acho que sempre teremos problemas, e de todas as profissões se ouve, de certa forma, isso também. Mas não dá para comparar o que era a medicina veterinária quando eu comecei a faculdade, há 26 anos atrás, com agora, né? E certamente os colegas mais experientes, há 50 anos atrás, há 40 anos, eu ouço o relato, eu sou sócio da Sovergs, né? E a Sociedade Veterinária do Rio Grande do Sul, e tem um grupo de WhatsApp ali que eu gosto de... Não consigo interagir muito por falta de tempo, mas sempre que posso leio ali, né, os debates que acontecem dos veterinários mais experientes, né, mais antigos, e é impressionante a evolução da profissão. Antigamente tinha, né, uma outra valorização para a classe, outra importância do conhecimento do que a veterinária faz, e acho que ainda falta muito informar para a sociedade o que é que a veterinária faz de prático na vida das pessoas, né? Porque o veterinário está por trás de vários momentos da vida da pessoa durante toda a sua jornada de vida, desde o café da manhã até o jantar, mas não só na alimentação, em outras áreas também, controle de zoonoses, medicamentos, né, a saúde animal, que faz parte da saúde única. Então, eu recomendo muito o curso. Fico muito feliz quando encontro alguém querendo ser veterinário ou já fazendo o curso. Incentivo muito, porque, de fato, é algo que me emociona, né, ver que as pessoas estão querendo seguir nessa carreira também. E também, né, Gabriel, a gente sempre ressalta que hoje, até mesmo pela mudança da sociedade, os profissionais estão tratando não apenas de animais. Para algumas famílias são considerados membros da família. Sim, não, para minha família, não vou ser longe aqui. Eu perdi minha cadelinha, a Anitta, no início do governo, logo no início do governo.
13 anos, foi um luto lá em casa, né? E, enfim, morreu muito idosa, né? Já idade avançada. Os animais realmente... O comportamento humano no século XXI, pelo fato de ter uma vida muito da rede social, estamos tendo menos filhos, né? Porque no Rio Grande do Sul tem um fenômeno demográfico mostrando que a população encolhe, porque nós estamos tendo menos filhos, né? E a gente vive mais. Então, a gente vive mais, tem menos filhos, e a gente tem mais períodos de solidão, né? de momentos de solidão. Muitas vezes optamos, inclusive, por ser mais solitários, né? Tem a diminuição do número de filhos mostra isso, aumento do número de divórcios, diminuição do tempo de casamento, diminuição de número de casamentos e assim por diante. Vou fazer uma análise sociológica aqui, né? Mas... E a pandemia nos mostrou isso, porque foi o momento que mais teve adoção de animais. Exatamente. E as enchentes também, né? Teve todos aqueles animais que causou uma enorme comoção. O governo do estado fez um programa para apoiar os municípios, depois uma campanha publicitária para adoção. Então, eu quero dizer o seguinte, de fato, hoje tu tem nos animais um vínculo emocional, criou-se um vínculo emocional muito maior, e que bom, né? Porque isso faz a sociedade respeitar mais os animais. Quanto mais evoluída uma sociedade, dizia Mahatma Gandhi, né? Melhor ela trata os seus animais. Né? Então, é isso aí. Gabriel, quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que vai ser uma grande inspiração aos médicos veterinários e zootecnistas que estarão assistindo o nosso programa. Também convidamos a todos para que acompanhem as nossas redes sociais. O programa completo estará passando no YouTube e também nas nossas redes sociais do CRMV do Rio Grande do Sul. Gabriel, mais uma vez te desejamos sucesso na sua caminhada. Obrigado. E que possamos aí contar mais histórias de profissionais que nos inspiram. Eu que agradeço aí, Mauro. Obrigado pela oportunidade, né? Obrigado aí pela diretoria da CRMV. Nunca me esqueço do dia que eu fui no CRV pegar minha carteirinha, né? Carteirinha antiga ainda, aquela, né? Tinha um estúdio de fotografia que fazia foto menorzinha, aquela que tinha que botar na carteirinha. 2x2, eu acho que 2x2. E era perto ali, fui lá muito emocionado, fazer a carteirinha, fazer minha inscrição no CRMV. Eu te confesso que durante os últimos 4 anos, cheguei a falar contigo sobre isso. Será que vale a pena ficar ali pagando anuidade e tal? Mas eu, não, vou continuar, porque vai que, né, um dia precise atuar em algum momento. Estou inscrito no CRMV, com muito orgulho aqui, veterinário de coração e de profissão. E como disseste, né, vice-governador eu sou conjunturalmente, não sei o que vai acontecer comigo nas eleições seguintes, mas certamente serei veterinário para o resto da vida. Então, é uma alegria muito grande estar aqui no podcast do meu conselho profissional. Muito obrigado. O conhecimento transforma. Algumas pessoas ajudam a escrever a história. São vozes que inspiram. São trajetórias que encantam. Horizonte CRMV-RS. Conectando conhecimento, ética e valorização. Aqui, a gente amplia o olhar sobre a medicina veterinária e a zootecnia, trazendo informação de qualidade, debates atuais e os temas que impactam diretamente no exercício profissional, no Rio Grande do Sul e no mundo.